pessoal, vamos agora começar a falar das nossas treliças, né? Nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho como calculá-las a partir do método dos nós. Então, gente, as treliças, elas são geralmente como a gente está vendo aqui nessa imagem, formada por barras planas, certo? E a ligação entre elas, ela geralmente é feita como um rótulo, ou como uma ligação que não transfere momento, certo? O grande diferencial da treliça em relação aos demais elementos é essa questão de que todos esses seus elementos aqui, eles estão sofrendo apenas tensões de compressão e tração, certo? Não transferindo momento. Então, essa ligação delas aqui geralmente é feita de tal forma que não existe essa transferência, né? Geralmente feita com o que a gente pode chamar de rótulo. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês exemplos reais de treliças que são planas, né? Que elas se encontram em um só plano, mas a gente também tem as treliças que elas podem ser tridimensionais. Essa aqui você pode ter a ideia de que ela é tridimensional, porque você está vendo ela nesse 3D, né? Mas na verdade ela é um conjunto de várias treliças planas, né? Aqui você tem uma treliça plana, aqui você tem outra treliça plana, porque elas todas estão em um mesmo plano, seja qual for a orientação desse plano, certo? Então esse aqui é toda uma cobertura e ela é feita com esses pilares de concreto e a cobertura é feita com treliças. Já aqui são as ideias das treliças tridimensionais, né? Essas aqui a gente não vai ver nesse nosso curso por conta da complexidade, da visualização dela. Veja que ela não é só isso, porque aqui ela continua em outro plano, né? Então você tem aqui treliças que passam de só um plano, como também é esse exemplo aqui, você vê que ele está se conectando por diversos planos. Então, esse aqui seriam nossos exemplos de treliças tridimensionais. As vantagens que a gente tem nas treliças, primeiro é que geralmente elas têm um baixo peso próprio, né? Sendo elas de estruturas metálicas ou de estruturas de madeira, pela sua configuração, ela acaba tendo esse benefício. Geralmente, como elas já são desses materiais pré-moldados, como eu falei, você vai ter a redução do uso de formas e escoramentos, né? Você geralmente funciona a treliça ali como mais uma montagem do tipo de como se fosse um Lego, né? Racionalização na execução e organização do canteiro de obras, já que você já vai ter aquele material todo pré-moldado, todo pronto para o lugar que ele vai ser colocado. Ela é bastante interessante para grandes vãos, né? A gente tem ali nosso problema na nossa viga de concreto armado, que a partir de um determinado comprimento elas acabam ficando muito grandes. Então, para você vencer muitos vãos, você pode usar aqui das treliças, que ela, por essa transferência de esforços via tração, compressão, ela faz com que essa transferência seja feita de uma forma mais eficiente, digamos assim, fazendo e também com um peso menor, né, fazendo com que seja bastante interessante. Também tem um próprio aspecto estético, né, das treliças, e também a gente tem a utilização dela numa possibilidade de estrutura temporária, né, então você pode fazer ali a montagem de toda uma passarela feita por treliças, né, treliças metálicas, por exemplo, que vai ser usada durante um determinado tempo, e depois você tirar essa passarela e colocar ela em outro lugar, né? Então você tem essa flexibilidade e utilidade do material. Então a treliça que a gente considera como nosso sistema ideal, né, que a gente para calcular, porque entendendo que sempre tudo é uma idealização do nosso pensamento, certo? Então todas as suas extremidades elas são rotuladas, né? Ou seja, ela não está aqui transferindo o momento de uma para outra. Toda a forma que é feita essa ligação entre elas faz com que um único tipo de esforço, repetindo que é muito importante, que ocorre dentro das nossas treliças, sejam o de compressão e o de tração, certo? E dessa forma a gente faz como é que eu posso dizer? A gente faz uma consideração que todas as cargas elas são aplicadas nas rotas, certo? Então, mesmo que eu tenha uma carga de um peso próprio sendo aplicado em toda a treliça, a gente coloca ele aplicado somente na nossa rota, né? Essa é a configuração que a gente faz. Então, toda vez que a gente tiver um carregamento, ele vai ser aqui todos nos nós da nossa treliça, certo? E quando a gente está falando de
treliça ideal, a gente tem que tomar muito cuidado com o detalhe da ligação, né? Toda essa treliça, ela tem que ser projetada de tal forma que não tenha excentricidade entre a ligação e o ponto final, ou seja, que todos os pontos eles estejam aqui indo para o mesmo lugar, de tal forma que você não tenha aqui uma treliça vindo para cá e o centro de gravidade sendo esse e você tenha, portanto, um momento, né? A gente tem que ter essa ideia de que todas essas transferências têm que ser por meio de tração e compressão e nunca ter um momento envolvido, certo? Então, ao se trabalhar com treliça, tem que ter sempre bastante cuidado para que essa ligação ela seja feita tal qual ela foi concebida durante o seu projeto. O esforço adequado na treliça, a gente sempre tem que entender que esses contatos eles vão ser considerados como apoio de segundo gênero, né? Ou seja, você vai ter sempre somente o esforço na direção da barra, né? Sendo ele aqui você tem Y e X, ou seja, você tem aqui a decomposição, né? Na direção aqui da barra. E ele vai ser sempre ou tração, né? Se ele estiver puxando a barra, ou ele vai ser um esforço de compressão, se ele estiver empurrando a barra dentro do seu eixo, certo? Então, para essa ligação tem que ser sempre perfeita, tanto na parte do projeto quanto durante a execução. Milímetros, centímetros de diferença fazem uma grande diferença, certo? E também, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente considera, como eu já tinha falado anteriormente, esse carregamento só nas extremidades, certo? Então, o carregamento, por exemplo, de um peso próprio, que seria distribuído em toda a nossa treliça, ele é considerado realmente só como carregamentos pontuais e a gente coloca ele só nesses pontos. Então, só para vocês enxergarem aqui, a ligação rotulada a gente pode representar por essa bolinha aqui e nada mais ela quer dizer que você está tendo aqui o impedimento da vertical e da horizontal, mas você está deixando, permitindo que haja a rotação, certo? Daí, da mesma forma que quando a gente está trabalhando com a viga, a gente quer saber se ela é hipostática, se ela é hiperestática e tudo isso, aqui também a gente vai ter essa mesma questão, né? A gente vai poder calcular a treliça se ela é hipostática, ou seja, se os seus apoios e suas rótulas são de uma forma que a deixam ali com equilíbrio instável, certo? Ela pode ser isostática, se ela for isostática a gente pode calculá-la, e se ela for hiperestática, daí a gente já vai ter mais problema, né? Então aqui dentro dessa disciplina a gente vai trabalhar somente com disciplina com treliças isostáticas, certo? Então como é que se faz esse cálculo? Esse cálculo é o seguinte, você tem que R, quem é o R? É o número de reações externas. O número de reações externas geralmente vai ser aquelas três que a gente está conhecendo, né? Somatório se fosse em X, somatório fosse em Y, somatório do momento em um canto. Então, R, que geralmente vai ser 3, mais o B, onde o B é o número de barras, tem que ser igual a 2 vezes o número de nós, certo? Então, aqui, 3 mais o número de barras, ele tem que ser igual a 2 vezes o número de nós, para a gente dizer que a nossa treliça ela é isostática. Para fazer a resolução das treliças isostáticas, os métodos mais simples são os métodos dos nós, que é o que a gente vai ver aqui, método de Hitler ou das seções, certo? Que também é um método relativamente comum. E tem o método da Cremona e os métodos computacionais, que também são métodos que podem ser utilizados. No caso aqui, a gente só vai trabalhar com esse método dos nós. Então, pessoal, essa aqui vai ser a metodologia que a gente vai utilizar para calcular os esforços internos dentro das nossas treliças, certo? Primeiro, a gente calcula as nossas reações externas, como a gente sempre fez, somatório de forças de X e Y momento. Após isso, a gente vai resolver a treliça um nó por vez, certo? Resolvendo um nó, você vai ter o valor dos esforços nas barras desse nó e daí você vai para o nó seguinte, certo? Então, você vai resolver o primeiro, depois o segundo, sempre com cuidado de verificar se ele acresce apenas 2 incógnitas, certo? O nó, ele só pode acrescentar em 2 incógnitas. Por quê? Porque quando a gente está fazendo aqui a treliça, o que a gente vai ter aqui? Vai ser somatórios de forças em X
e somatório de forças em y igual a 0. Então, a gente só vai usar essas duas equações para a gente poder encontrar os esforços das barras lá. Se a gente tem duas reações, a gente só pode ter duas incógnitas para que a gente possa resolver as nossas equações, certo? Então, só pode ter no máximo duas incógnitas. Quando eu digo incógnitas, são os esforços das barras que a gente não conhece. O problema maior desse método é porque existe uma capacidade dele de a gente acumular erros, certo? Por exemplo, se a gente errou em um nó e a gente depois vai para o seguinte, a gente vai levar esse erro do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Então, por isso que é bastante importante prestar atenção quando estiver fazendo o nosso cálculo. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Quando a gente está fazendo o cálculo dos nós, para a gente calcular os esforços, seja de tração ou de compressão, o que vai acontecer ali na questão da barra com nó vai ser a ideia de ação e reação de Newton, certo? Lá nas leis de Newton. Como é que é essa ideia? É o seguinte, a gente tem aqui, ó, digamos aqui que a gente tem essa treliça, simplesinha, certo? E a gente vai calcular esse nó. A gente calculou esse nó e a gente encontrou que essa barra aqui, vou colocar aqui até de outra cor, essa barra aqui, a B, por exemplo, ela está indo para lá, certo? Esse aqui é o esforço AB que a gente calculou e a gente descobriu. E o esforço dessa barra aqui, AC, digamos assim, se a gente tem aqui A, B e C, o esforço dessa barra AC, ela está nessa direção. Digamos, tá? A gente calculou, já viu os sinais, né? Negativo, vira e tudo, calculou, deu tudo certo, a gente já tem esses valores. Então, quando a gente chega lá na nossa barra, o que a gente está vendo na barra é o valor, é a direção contrária. Observem aqui, se o meu ponto está dizendo que ele está vindo nessa direção, significa que para a barra, na verdade, ela está indo nessa direção, certo? Por conta da ação e reação. Então, para o meu ponto, ele está indo assim, para a minha barra, ele vai estar no sentido contrário, certo? Aqui, da mesma forma, o AC. O AC aqui, ó, ele está empurrando o ponto. Então, o que é que ele vai acontecer aqui, ó? Sentido contrário, ele vai estar empurrando a barra, certo? Por que que isso é tão importante? Porque se eu tiver a minha barrinha aqui, ó, e ela estiver dessa forma aqui, isso aqui ele está puxando, eu estou puxando a minha barra. Esse esforço é o nosso esforço de tração, certo? Então, minha barra tem que ser ali vista para essa tração. Já, se eu tenho o esforço desse formato aqui, eu estou trabalhando com compressão, certo? Então, eu estou comprimindo a barra. Esse primeiro aqui de cima, ele é tração, e esse aqui de baixo, ele é compressão, tá ok, gente? Então, ó, se eu tenho aqui, calculei e dei dessa forma. Se o meu nó aqui para essa força, vamos colocar aqui um valor qualquer, FC, que seja uma barra. Se ele está indo desse jeito, se ele está saindo do ponto, então ele também vai estar saindo da barra. Ou seja, esse esforço aqui, para essa barra FC, ele é um esforço de tração. Se ele estiver saindo do ponto, é porque ele também está saindo da barra, certo? Ele faz esse esforço contrário. Então, ó, aqui eu tenho tração. Já se ele está em direção ao ponto, ele vai estar aqui, ó, em direção à barra, né? Digamos aqui FB. Então, aqui, gente, esse esforço, ele é compressão, tá ok? Vocês vão ver aqui de novo, aqui nos nossos exemplos, se vocês vão conseguir clarear um pouquinho melhor essas ideias.